Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou responder uma pergunta, que é a seguinte: um instrumento fora do padrão pode ser ajustado? Então, vamos lá. Como sempre, agradecimento por nos acompanharem e recados. Podem nos enviar instrumento para ajuste de onde estiverem. É só entrar em contato através do WhatsApp, que eu explico tudo, tá bom? Faço ajuste e envio de volta. Indo para a pergunta, antes da gente falar assim, do instrumento fora do padrão, o que eu gosto de perguntar? Perguntaria para quem me fez a pergunta: o que é o padrão? Certo? Porque o que é o padrão? Vamos assumir, né, que o padrão seja a construção das formas mais conhecidas. A forma é onde o liutaio faz a construção do instrumento, né? Então vamos imaginar que nós estejamos falando das formas das escolas tradicionais, tá? E de repente houve um instrumento que foi feito fora do padrão, com outros tipos de madeira, não seguiu forma nenhuma, né? Ou também com um padrão pessoal de quem fez o instrumento. A pessoa fez nas suas próprias medidas. Eu não sou juiz para julgar o que é certo ou errado, né? Quando ele tem o padrão daquela arte e tal, mas enfim, vocês me entenderam. E a pergunta é: esses instrumentos fora do padrão, ou como eu estou acrescentando aqui, com um padrão particular do construtor, podem ser ajustados? Ou você ajustaria? Resposta: sim, né? Eu já peguei aqui vários instrumentos fora do padrão clássico, vou dizer assim, né? De construções muito peculiares, construções muito próprias daquele indivíduo ou daqueles indivíduos que construíram. Até hoje, eu não peguei nenhum que não pudesse ser ajustados. Eu peguei alguns já, assim, de fato, que deram um pouco mais de trabalho na ajustar, por questões muito peculiares, né? Por exemplo, eu já peguei instrumentos com a bombatura do tampo extremamente diferente do que a gente costuma ver, né, que quase que o cavalete bruto, o pé não dava para ajustar. Acreditem, se quiser, já peguei aqui instrumentos que o desenho do tampo, o pé do cavalete não faria isso. Esse instrumento estava assim, né, não tão exagerado como eu estou fazendo, mas era como se tivesse este desenho aqui, um V aqui, né? E não esse formato, ou se tivesse o contrário. Já apareceu. Todos eles eram possíveis ajustar, tá bom? Até hoje eu não tive nenhum instrumento assim que, não, esse instrumento não dá para ajustar, né? E na maioria das vezes o ajuste já torna um instrumento mais tocável. Então, quem fez a pergunta, se você tiver um instrumento, colocar assim entre aspas, fora do padrão, ele não só pode, como deve ser ajustado, tá bom? Eu acho que você tem que tocar com o instrumento que você possui, tá? E vou fazer um adendo aqui, que eu fiz lá atrás nos vídeos, e eu acabei observando isso em algumas perguntas. Eu fiz uma explicação, né, sobre uma coisa que eu tenho ouvido muito: não precisa ajustar, pode ser de qualquer jeito o instrumento. E aí vira aquele amálgama, né, aquela embrulhada de informações que ninguém entende nada e ninguém discerne nada. E eu tinha um professor que falava assim, né, embora ele era brasileiro, mas ele falava assim: o brasileiro, ele não lê o que está escrito, o que você escreveu. Ele era escritor. Ele falava assim: o brasileiro lê o que ele acha que ele queria que você tivesse escrito. E é verdade. Então, às vezes a gente fala alguma coisa, mas isso. Quando eu falo da importância do ajuste, uma coisa é você achar que o ajuste não é importante, que o aluno tem que começar sem um ajuste, ou que isso não vai fazer diferença. Isso é uma coisa. Um indivíduo não ter momentaneamente condições
de ajustar um instrumento é uma coisa completamente diferente. Se a gente tem que estar explicando isso, é que a afirmação desse meu professor é verdade. E aí não é nem só com o que a gente lê, é com o que a gente ouve também, né? Então, não ter condições de ajustar um instrumento e achar que o ajuste do instrumento é despiciando são coisas diferentes, tá bom? Então, para finalizar esse vídeo, instrumentos que não estão dentro do padrão clássico podem ser ajustados? Claro que sim, tá bom? Espero que tenham gostado.